Oi, gente, bom dia. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu estou fazendo esse vídeo, são 5:30 da manhã. Eu acordo muito cedo, né, e estou preparando aqui uma aula do curso Guerra Cultural e dei uma passada na internet e estava vendo algumas notícias e vendo algumas postagens de amigos e dando uma olhada nos principais jornais. Eu sempre faço isso todas as manhãs e algo tem me chamado a atenção e eu queria partilhar isso com os meus amigos, os meus seguidores, que nós sempre criticamos muito a grande mídia por manchetes enganosas, por manipulação de notícias, manipulação de vídeos, né? Você olha uma manchete da grande mídia, seja a mídia pela internet ou aquela antiga mídia ainda através dos jornais e revistas, que ainda tem algumas nas bancas de jornais, mas já está acabando, né? Mas agora é tudo pela internet, né? Os jornais e revistas pela internet. Mas tanto em um como no outro, nós sempre criticamos que as manchetes são enganosas, as manchetes não dizem aquilo que às vezes o próprio texto está dizendo, né? Então, é uma forma, claro, que na propaganda, na publicidade, no marketing, essas manchetes, elas são formas de atrair, né? De chamar o leitor para ler ou para assistir aquele vídeo, enfim, né? Mas nós sempre criticamos que eles usam isso de forma a manipular a opinião pública, porque já é consenso que as pessoas não leem mais do que um parágrafo e não assistem mais do que 5 minutos. 5 minutos acho que é até muito, de um vídeo, né? Então, a opinião pública é formada pelas manchetes, formada por aquelas chamadas. A pessoa lê aquilo e já entende e já eh, tira as suas conclusões a partir disso. E as pessoas mais inteligentes sempre criticaram esse, essa forma, né, das pessoas formarem as suas conclusões. E eu, como professor, eu acho um absurdo tão imenso a pessoa não ter aquela preocupação de ler na íntegra o que está escrito ali naquela notícia ou de assistir aquele vídeo na íntegra para ela entender o que aquela pessoa está falando, qual é a notícia que está sendo propagada ali, de forma completa, para ter um entendimento completo daquilo que está sendo passado. Nós sempre criticamos isso, né? E eu, em aula, sempre ensinei isso. Não adianta você pegar uma obra, um livro, e ler um trecho, ler uma página, ou até mesmo um capítulo, e você entender que já tem uma compreensão completa daquela obra. É impossível você fazer isso, né? Você tem que ler aquela obra na íntegra para você entender qual é o pensamento que está sendo transmitido ali, quais são os argumentos que estão sendo ali usados para aquele pensamento, para a construção daquele pensamento, daquela ideia ou daquelas ideias que estão sendo transmitidas através daquela obra, ou através daquele vídeo, ou através daquele filme, ou através daquela peça, enfim, né? Então, eu sempre ensinei aos meus alunos que textos fora do contexto é pretexto para todo tipo de coisa ruim. Isso funciona, isso é pertinente em todos os aspectos, em todos os tipos de literatura, texto usado fora do contexto, para um interesse que a pessoa tem de passar algo que que a própria obra nunca quis que fosse passado. Então, é uma forma de manipulação, é uma forma de enganar aquela pessoa. Às vezes é um auto-engano, a pessoa faz isso para não ter que ler na íntegra ou assistir na íntegra, e ela se engana tendo uma compreensão incompleta e totalmente errada, muitas vezes, daquilo que está ali, daquela obra ou daquele vídeo. E pessoas usam também esta estratégia para enganar as pessoas e manipular as pessoas. Existem pessoas que são realmente mal intencionadas, existem pessoas que fazem isso apenas como um vício. Então, eu estava olhando na internet,
essa questão dos cortes, né, ou recortes de vídeos, de entrevistas ou de podcasts, que agora está muito em voga podcasts. Os podcasts são grandes, né, 2 horas, 3 horas. Então, são feitos muitos cortes, ou recortes, se você preferir, e jogados na internet para as pessoas verem aqueles cortes de poucos minutos. E mas a chamada ali é para você ir para o podcast e assistir na íntegra, né? Não é para você formar a sua conclusão de um podcast de 3 horas com um corte de 1 minuto, 2 minutos. É humanamente impossível você entender o que foi ali comentado, argumentado naquele podcast ou naquela entrevista num corte de 2, 3 minutos. Então, os que fazem parte desse podcast, dos donos, vamos colocar assim, os personagens principais ali, o protagonista daquele podcast, o apresentador, ele faz aqueles cortes, mas é para a pessoa ir para o podcast. Mas aí acontecem outros cortes feitos por outras pessoas. E aí a intenção não é que você assista na íntegra, a intenção é que você entenda o pensamento daquele que foi entrevistado ou que foi comentado ali somente por esse corte. Então, aí sim há uma forma de manipulação, aí sim realmente são pessoas mal intencionadas, elas fazem os cortes, elas assistem na íntegra, elas conhecem o que foi passado ali, mas elas não querem que você conheça isso. Então, eles pegam apenas alguns pedaços, alguns retalhos que interessa para ela, para aquilo que ela quer que você concorde com ela, para aquilo que ela quer que você seja convencido, e pega aquele corte só daquela parte que interessa, muitas vezes só de uma pessoa falando, e ele não mostra a outra pessoa respondendo, ele não mostra a discussão que foi tida ali, o debate que aconteceu ali, não, ele mostra apenas aquela parte que interessa para defender as suas ideias, para que aquele que assista seja enganado e manipulado, pensando que aquele foi a ideia vencedora, ou que venceu o debate, ou que não teve nenhum contra-argumento, ou que não foi vencido, enfim. Ele quer passar apenas aquela ideia, como se aquela entrevista e aquele podcast se resumisse a apenas aqueles 2, 3 minutos. Isso é de uma desonestidade intelectual sem tamanho. Diria que isso aí é uma das formas modernas de manipulação mais usada na internet agora, por políticos, por eleitores, por pessoas mal intencionadas, por usuários da internet. E isso é eficiente, gente, porque a maioria das pessoas é preguiçosa. Essa é a verdade. Ninguém consegue ler um livro inteiro, ninguém consegue assistir um vídeo inteiro, uma aula inteira, uma entrevista inteira, um podcast inteiro. Não é por falta de tempo, não, porque é só perceber quanto tempo essas pessoas ficam na internet. 2, 3, 4, 5, 6 horas às vezes por dia na internet. E claro que daria para assistir a um vídeo, ou assistir um podcast, ou assistir uma entrevista com aquela pessoa que ela quer entender mais. Mas ela não faz isso. Ela resolve, decide apenas ficar nesses retalhos, nesses cortes. E é óbvio que ela vai ter um entendimento completamente eh, incompleto, ou mesmo entendimento completamente contrário àquilo que foi passado naquela entrevista. É como uma pessoa que não quer fazer uma refeição completa e vive apenas de migalhas. Então, uma pessoa que vive apenas de migalhas do ponto de vista intelectual vai ser sempre uma pessoa medíocre do ponto de vista intelectual. Então, eu, como professor, eu quero fazer um alerta a você que é meu amigo, meu seguidor. Cuidado com esses cortes, com esses recortes. Eu já vi coisas absurdas de podcasts que eu assisti, que entrevistas que eu assisti, com cortes ali, é, trazendo tentando trazer as pessoas que ouvem aquele, assistem aquele podcast, uma conclusão totalmente ao contrário daquilo que foi dito ali naquele podcast. Põe só uma partezinha, não mostra o contexto, e aí a pessoa fica enganada e fica repassando aquilo acaba viralizando, e é uma mentira, é um engodo, é uma manipulação feita para enganar as pessoas. Então, eu, como teu amigo, como professor, como
Você que me segue, eu te faço um alerta: cuidado com esses cortes. Assista aos cortes, é inevitável, está aí na internet, mas vá até a entrevista. Assista a entrevista com o político, com aquela personagem que foi entrevistada. Vá ao podcast, assista inteiro o podcast. eh, Há tempo sim para isso, porque nós estamos aqui na internet. E você que está na internet, você gasta muito mais tempo aqui, às vezes com outras coisas que não são tão importantes, e você tem tempo sim. É só deixar um pouco a preguiça de lado, a acomodação de lado, e se preocupar um pouco em buscar a verdade mesmo das coisas e não viver apenas de superficialidade e de migalhas trazidos por esses mal intencionados. Então, vá até a fonte primária, é a orientação que eu dou a você. Vá até a fonte primária, assista. Se não der para assistir tudo num dia, vá assistindo aos poucos, né, um pouco cada dia, e você vai ter então aquele conhecimento total daquela entrevista e daquele podcast, ou daquele texto, ou daquele vídeo. E aí sim você forma a sua conclusão acerca daquilo, e aí sim você tem um entendimento, você pode ter um entendimento completo acerca daquilo. Tá bom? Muito obrigado. Esta é a orientação que eu dou a você, meu seguidor, meu amigo. Cuidado com esses cortes. Esses cortes enganam. Vá à fonte primária. Seja inteligente. Forte abraço do professor.